Saudações em Cristo Jesus a todo o povo do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, a você que está começando a leitura da Santa Palavra de Deus conosco, sois bem-vindos, em nome de Jesus. Motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade justamente para este projeto de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Peço desculpas, eu estou com um pouco de alergia. Esses dias muito úmidos aqui no estado do Espírito Santo, em toda a região sudeste, está muita chuva mesmo. Mas, graças a Deus, o Senhor tem guardado as nossas vidas, a nossa casa, o nosso patrimônio, até que o Senhor Deus nos tenha ajudado, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero convidar você que é católico, que é espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, mesmo você que é ateu, mas você tem a mente aberta para poder aprender, estudar, gosta de saber, quer conhecer, tem fome de conhecimento, venha para cá, vem ler a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus conosco. Irmão Gilson, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque eu acho a leitura pesada, cansativa, começo a ler dá sono. Começa a ler dá sono se você ler sozinho, se você ler com alguém que não fica atropelando as palavras, trocando alho por bugalho, né? Aí eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te ajudar a compreender a sua palavra. Vem para cá, os irmãos evangélicos de todas as denominações, de todas as igrejas, venham também ler a Bíblia, que os irmãos evangélicos... Olha, eu estou para te dizer que tem católico aqui nesse projeto conosco aqui, tem pessoas não crentes aqui de tudo quanto é jeito, que está lendo mais a Bíblia do que vocês, viu, irmãos evangélicos? Tem pessoas não crentes aqui que estão lendo comigo aqui a Palavra de Deus, desde o início do Novo Testamento, muito mais do que vocês. Venham para cá, venham ler a Palavra de Deus. Vamos nos esforçar para fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele nos dará a recompensa. A nossa obra, ela não é vã no Senhor. Principalmente esta obra de ler e de conhecer a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Portanto, pega a tua Bíblia, pega um bom dicionário, coloca do lado e vamos juntos ler a Palavra de Deus. A você que está chegando agora, meu convite se estende também a que você volte aqui na minha linha do tempo, lá no vídeo primeiro, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1 também. Porque nós começamos a leitura da Palavra de Deus pelo Novo Testamento, sempre pelo Novo Testamento. Porque é uma leitura mais leve, digamos, mais palatável, uma leitura atual, contemporânea à nossa época, e é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual poderemos ser salvos por Jesus. Então voltem lá no Novo Testamento, no vídeo primeiro, e vamos juntos ler a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está lá em São João, capítulo 5, versículo 39.
o apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos também de nosso Senhor Jesus Cristo nos exortaram a ler, a saber, a compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Somente leitura, não tem pregação. Você vai orar a Deus, vai pedir ao Senhor Jesus para que Ele te dê o entendimento da sua santa palavra, e eu tenho certeza absoluta de que o Senhor Jesus vai te atender, Ele vai te responder. Ele vai te dar entendimento que você jamais imaginou que teria da palavra de Deus, porque eu pedi ao Senhor. E o Senhor tem me feito enxergar coisas maravilhosas. Cada vez que eu leio mais essa palavra, eu aprendo mais, eu descubro mais, eu entendo muito mais. Pede, mas pede com fé, não duvidando, porque o Senhor Jesus vai te dar compreensão, entendimento, sabedoria. Peça ao Senhor, que de graça dá e não lança em rosto, disse o apóstolo Tiago. Vamos ler então, né? Livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, é o 5º livro de Moisés, é o livro dos discursos de Moisés, né? Capítulo 30. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Capítulo 30. Versículo 1 em diante para a nossa meditação. Vamos ler a Bíblia. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje. Versículo 2 novamente. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos
e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Louvado seja Deus. A lei do Senhor é bem patente. Versículo 11 em diante. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais a passar o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aleluia! Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Moisés nomeia Josué seu sucessor, capítulo 31, versículo 1 em diante. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel:
Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão a possuir. Deus dá a Josué o encargo do povo, versículo 14 em diante. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porquanto meu Deus não está no meio de mim? Versículo 17 novamente. Ainda continua, a palavra do Senhor, Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porquanto o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Deus põe um cântico na boca de Josué. Versículo 19. Agora, pois,
escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu meterei na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá, e me irritarão, e anularão o meu concerto. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele, por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação e o que ele faz hoje antes que o meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, pois tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. Eu serei contigo, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Último cântico de Moisés, capítulo 32, versículo 1 em diante. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a terra, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos. Eles não são, a sua mancha é deles. Perdão, versículo 5 novamente. Corromperam-se contra ele seus filhos. Eles não são. Perdão, versículo 5 novamente. Corromperam-se contra ele
Seus filhos eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas, e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura dos rins do trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei à ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com a ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor.
Ao mancebo juntamente com a virgem, assim à criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse, por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhassem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem, e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Perdão. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. Versículo 32 novamente. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Oséias, filho de Num,
E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Hor, e se recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Até aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Nota bem, Moisés foi um homem de Deus, como pouquíssimos, como raros homens, talvez poderia se contar nos dedos de uma só mão. Talvez ele tenha sido o maior, porque guiou o povo, fez milagres e maravilhas no Egito, guiou o povo pelo deserto, falou com Deus. Por 2 vezes ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, em santo jejum na presença de Deus. Pediu a Deus inúmeras vezes misericórdia pelo povo de Israel. Mesmo assim, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Um homem que andou na presença de Deus em santidade e justiça. Um homem que falava com Deus boca a boca. E nós, quem somos nós para entrar na cidade que o Senhor Jesus tem preparado para nós? Jesus disse que a salvação é coisa impossível ao homem, mas a Deus tudo é possível, disse Jesus. Todo homem, toda mulher que abandonar os seus pecados, que entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus, vai alcançar esta bênção, esta graça, porque é promessa do próprio Senhor Jesus. Mas tem que abandonar o pecado, tem que aceitar a Jesus como Salvador, tem que fugir das idolatrias, tem que fugir das imagens de escultura. Essa Bíblia aqui condena as imagens de escultura. De 500 a 600 versículos, de acordo com a versão da Bíblia, que condenam diretamente a idolatria, até o fazer imagem de escultura, adorar, reverenciar aos idólatras. A Bíblia condena. O Senhor nosso Deus condena. Vede quantas maldições o Senhor falou aqui que lançaria sobre Israel se eles se voltassem para as imagens de escultura, se voltassem a outros deuses. E nós? Quem somos nós? Não? A Bíblia Católica é melhor do que essa ainda, porque tem 7 livros a mais. Tem mais de 770 versículos na Bíblia. Se não falha a memória, são 776 versículos
que condenam diretamente a idolatria, as imagens de escultura e, pasmem, nem nessa Bíblia, nem na católica, não tem nenhum versículo que incentive ou que orientem, ou que aconselhem aos homens fazer imagem de santinha, fazer imagem de santinho, e reverenciar, e dobrar o joelho diante das imagens. Isso é antibíblico. Não existe na Bíblia. Não existe. A palavra de Deus condena. A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Deus, ao Senhor, ou nós estamos servindo às religiões pagãs? As religiões daqueles que se dizem cristãos, mas que são pagãos, que têm o apreço dos povos e do mundo. Jesus não teve apreço nenhum, nem dos judeus, nem de nenhum morador da terra. Até hoje o nome do Senhor Jesus é odiado, aborrecido em todas as nações. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome, aborrecidos por causa do meu nome. Ou seja, quando o mundo começa a falar bem de uma determinada religião, é porque esta religião ela já se desviou inteiramente dos santos caminhos do Senhor. Agora, quando o mundo vos aborrecer ou vos odiar, e terem o vosso nome, ou os nossos nomes, como mal, por causa da nossa conduta diante do Senhor nosso Deus, e por causa da pregação desta palavra, desse evangelho, Jesus disse: exultai e alegrai neste dia, porque grande será o vosso galardão no céu. As promessas do Senhor não falham, não voltam atrás vazias. Perdoem, eu prometi que não haveria pregação nos vídeos, mas o Senhor colocou essas palavras na minha boca para falar para todos vocês. Que nós temos que nos achegar ao Senhor Jesus, que nós temos que abandonar o pecado, os adultérios, as prostituições, as fornicações, as imagens de escultura, para viver uma vida santa diante do Senhor. E eu digo a vocês, aquele homem, aquela mulher que abandonaram os seus pecados, é promessa da Bíblia, é promessa do Senhor Jesus, que não mente, não falha, que abandonar todas as vaidades, todos os prazeres que o mundo oferece e buscar a face do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai derramar sobre a sua carne o Espírito Santo. Todo mundo diz: ah, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Tem não. O Espírito de Deus é um Espírito mesmo, ele é uma pessoa real, inteligente, milhões de vezes mais inteligente do que todos os moradores que já existiram sobre a face da terra. E ele há de descer sobre a vida do homem e da mulher que aceitar a Jesus, entregar sua vida para Jesus e buscar a face do Senhor Jesus em verdadeira justiça e santidade. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu já estava buscando esse batismo há quase 3 meses, 2 meses, talvez 3 meses, jejuando mesmo, 3, 4 dias por semana, orando 1h30, 2 horas de orações por dia, pelas madrugadas, buscava mesmo a face do Senhor. Até o dia que eu fiz uma prova muito dura com Deus, num culto que já tinha acabado, e não teve oração de busca de poder, de busca de revestimento do Espírito Santo, nada disso nesse culto. Mas eu não fui buscar
o espírito que vem de pastor, nem de nenhum irmão de igreja. Eu fui buscar o espírito que vem do meu Deus, do meu Pai da glória. E nesse dia eu fiz prova dura diante do meu Senhor. E o Espírito Santo revelou para o pastor que já tinha encerrado o culto, já estava se despedindo com os irmãos. Quando ele me viu lá no banco, ele veio caminhando para o meu lado, levantou as duas mãos para os céus e falou assim: irmão Gilson, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Quando ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, aleluia, desceu fogo do céu, fogo. A minha carne queimava, ardia a minha carne, dos pés até a cabeça. E eu fui tomado de um gozo inexplicável, uma alegria que eu não tinha como explicar. Uma alegria totalmente diferente do que qualquer coisa que qualquer um de nós já tenhamos experimentado sobre a face dessa terra. E eu chorava, e eu babava, e eu não queria nem saber se tinha alguém olhando para mim. E assim eu fui queimado, não só a minha alma, mas o meu corpo, a minha carne foi queimada com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Ouvintes, a partir daí o Senhor começou a falar comigo em sonhos e me mostrar e me fazer promessas e me revelar coisas que eu jamais imaginava. E Deus quer fazer o mesmo com você. Tão somente nós tenhamos temor de Deus, de nos lembrar de que Moisés era um homem muitíssimo mais santo do que nós, e mesmo assim Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Temamos, pois, para que o mesmo não nos suceda, não nos aconteça. Entrega a tua vida hoje para Jesus, meu amado seguidor. Vocês estão lendo a Bíblia comigo já há mais de 134, hoje 135 dias, se não me falha a memória. Hoje eu estou prolongando um pouco mais aqui, para dizer a vocês que é necessário abandonar o pecado e aceitar a Jesus como Salvador, descer as águas batismais, o batismo em águas vivas, em águas correntes, o mesmo batismo que João Batista pregou às margens do Rio Jordão, o batismo do arrependimento de pecados, de obras mortas. Vocês leram comigo nos evangelhos. Vocês sabem que o batismo era em águas vivas, em águas correntes. E assim nós temos que abandonar o nosso pecado e aceitar a Jesus, porque Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Aleluia! Mas quem não crê será condenado, disse o Senhor Jesus. Viu? Alguém me disse uma vez: mas irmão Gilson, você está andando na contramão do resto do mundo. Eu não quero ir para o mesmo lugar aonde o resto do mundo vai, não. Eu tenho certeza de para onde eu estou indo. E quem for sábio, e quem for entendido, e quem temer a Deus vai se arrepender do caminho que está seguindo, que está andando, e vai converter, vai retornar, vai fazer a volta e vai fugir desse caminho de morte que vocês estão caminhando, para andar no caminho apertado, para chegar até a porta estreita que o Senhor Jesus disse, porque apertado é o caminho e estreita é a porta, disse o Senhor Jesus, que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem, disse Jesus. Vamos falar com Deus, nosso Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Santo Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus dos santos profetas,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, eu quero neste momento te agradecer pela tua santa palavra que foi lida, meu Deus, diante dos nossos seguidores, aqui no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, faze com que esta palavra, meu Deus, entre em nossas vidas, em nossos corações, que haja temor, meu Deus, das tuas promessas, e muito mais do que temor, meu Deus, que haja o desejo na nossa alma pelas bênçãos prometidas nas Escrituras Sagradas, nestas santas letras que nós acabamos de ler. Porque o Senhor usou a Moisés naqueles dias e propôs a bênção e a maldição, a vida e a morte diante do povo de Israel. E todas as vezes que Israel, meu Deus, se arrependia dos seus maus caminhos e voltava para o Senhor se arrependia também do mal e tornava a trazer os seus filhos de volta para a terra prometida e tornava a abençoar o seu povo Israel. Mas todas as vezes que Israel pecava contra o Senhor e se desviava dos santos caminhos do Senhor, está escrito aqui na tua palavra, no livro de Josué, no livro dos Juízes, nos demais livros da frente, nas crônicas, nos reis, todas as vezes que Israel se desviou dos teus caminhos, o Senhor fez cair sobre Israel todos estes males, todas essas maldições que estão escritas neste livro que Moisés leu diante do povo de Israel. Meu Deus e meu Pai, faz a tua palavra encontrar boa terra nos nossos corações e produzir frutos, meu Deus, para arrependimento sincero das nossas almas, frutos dignos de salvação, meu Deus, de até 100 por 1, como nos prometeu o Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias e também os nossos familiares e as suas casas. Guarda a nossa alma do pecado, nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia, nos disse o escritor aos Hebreus, e é o que nós estamos vendo acontecer no mundo, meu Deus. Que um crente de verdade já não pode mais andar de cabeça erguida para não ver tanto pecado, tanta tentação, tanta fornicação, tanta sujeira sobre a face da terra. Meu Deus e meu Pai, ó, vem nos buscar, Senhor Jesus. Ó, vem nos tirar desse mundo de sofrimento, desse mundo de tormento, de pecado, meu Deus. Não permita, meu Deus, que a nossa carne se incline para as coisas dessa vida, mas que nós retenhamos firmes em nossos corações a promessa que o Senhor nos fez, de um dia morar no céu, para gozarmos de delícias que jamais subiu ao coração do homem e da mulher, disse o apóstolo Paulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, cura as nossas enfermidades, repreende todo o mal que luta contra as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor meu Deus. Não nos deixe só sobre a face dessa terra, mas sê conosco a tua mão poderosa para nos abençoar. É o que eu te peço com fé, no nome poderoso do teu santo Filho Jesus, que morreu por nossos pecados naquela dura cruz. Fica conosco, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que está orando conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus possa retribuir esses minutos que nós passamos aqui na presença do Senhor, hoje ainda um pouco mais, que o Senhor possa retribuir em bênçãos, em vitórias,
em soluções dos problemas, na cura das enfermidades, na vida de cada pessoa que está lendo conosco a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Se essa palavra que não é de Deus, nada vai acontecer com você. Mas se essa palavra for de Deus, essa bênção do Senhor vai descer sobre a sua vida. E você vai ver o poder que essa palavra tem para nos abençoar em tudo, em tudo. Que Deus abençoe a todos.